Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de dizer que é uma grande honra poder participar desses bate-papos online. E o Thiago me convidou para que eu viesse aqui e gravasse um vídeo para falar algumas coisas, para compartilhar algumas coisas. E hoje eu vou compartilhar um pouco sobre o conhecimento e sobre o tema de vícios e virtudes. Para a gente falar um pouco sobre vícios e virtudes, primeiro de tudo, é interessante a gente saber o que são os vícios e o que são as virtudes, definir para a gente saber o que é um e o que é o outro, né? O vício, no sentido moral da palavra, é um defeito ou uma imperfeição grave de alguma pessoa, né? Essa é a questão moral. Na questão física, a gente pode entender o vício como aquele vício mais comum que a gente conhece, né? O vício em drogas, em jogo, enfim, qualquer que seja o vício. Então, qualquer imperfeição ou defeito grave de uma pessoa. E o que seriam as nossas virtudes? Né? Para falar sobre essas virtudes, tem uma definição muito legal e muito importante que vem do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 893. E aí eu vou ler aqui para vocês o que ele fala sobre a definição das virtudes. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenção. Então aqui a virtude diz muito mais sobre a tua intenção do que de fato sobre o teu ato, né? O ato é importante também, mas o que está por trás dele é tão importante quanto. Então, de um lado, a gente tem uma imperfeição, que são os vícios, e as virtudes, que são aqueles movimentos que vão contrário a esses vícios, né? Mas que todas as atitudes tenham como um propósito inicial, como uma razão inicial, o bem ao próximo. Então, a gente está falando aqui de dois aspectos muito importantes e de dois aspectos que estão sempre convivendo dentro da gente. Vícios e virtudes. A gente não escapa de nenhum deles. Então, nós, como seres humanos encarnados na Terra, nós temos dentro de nós vícios e virtudes. Esses vícios e virtudes, de um ponto de vista psicológico, a gente pode tratá-los como sombra e luz. Então, ora nós somos luz, ora nós somos sombra, e isso de alguma maneira funciona em algum aspecto dentro de um equilíbrio muito importante. A gente, na maioria das vezes, acaba tratando a sombra como algo negativo, como algo que a gente busca esconder, como algo que a gente procura não aceitar. Então, dentro do espectro da sombra, a gente tem todos os nossos vícios, que são as nossas imperfeições morais. E quais seriam essas imperfeições morais? A gente tem uma lista aqui, né? Preguiça, vaidade, culpa, inveja, melindre, intolerância, avareza, mágoa, impaciência, vingança, personalismo. Então estão todos esses e outros aqui na minha lista dos nossos vícios, né? Então todos eles passam por nós, em algum grau, maior ou menor. Né? Então, melindre, inveja, culpa, vaidade, intolerância. Quem é que nunca vivenciou, quem é que nunca experimentou esses vícios na vida? Inveja, quem nunca experimentou a preguiça, ciúmes, mágoa, vingança. Então todos nós, de alguma maneira, temos dentro de nós
todos esses vícios, todas essas imperfeições morais. De alguma maneira, a gente faz sempre um movimento que busca tentar apagar ou que busca tentar esconder tudo isso de nós. E em certo momento, a gente acha que a gente já está mais evoluído, que a gente não sente inveja, que a gente não tem ciúmes, que a gente não é vaidoso. Se alguém fala, poxa, você é orgulhoso? Pô, eu não sou orgulhoso. Você sei lá, deixa eu procurar um outro, que você é maledicente, você fala mal dos outros, não falo, você sente vingança, não sinto. Então a gente sempre fica tentando esse movimento de negar ou de esconder aquilo que de fato a gente sente, que de fato a gente é. E esse movimento que a gente faz de tentar esconder aquilo que a gente é, esse movimento é mais prejudicial do que de fato sentir alguma coisa que a gente está falando sobre o vício. Ou seja, esse movimento de tentar esconder, de tentar negar o que a gente é, causa mais dano do que propriamente dito esses vícios que a gente está falando. Então, ficar nesse movimento, ficar nessa tentativa vã, porque é uma tentativa que não vai chegar a lugar nenhum, a gente nunca vai alcançar esse objetivo, porque essa sombra, porque esses vícios fazem parte do todo, fazem parte de nós, faz parte desse mundo que a gente vive. Então é meio irracional a gente pensar que a gente vive num mundo onde isso não existe e aprofundando mais, é tão irracional quanto a gente pensar que nesse mundo interno nosso não exista qualquer um desses vícios. Esse seria o ideal, talvez, né? A nossa expectativa de alcançar alguma melhora, de não ser egoísta, de não ser, sei lá, invejoso, intolerante, de não ser impaciente. Talvez esse seja o nosso real, nossa expectativa, nosso ideal, mas que hoje não faz parte ainda da realidade. Expectativa e realidade. Temos aqui essa expectativa de sermos melhores e temos a realidade de que, poxa, hoje estamos nessa condição de sermos o que nós já somos. Inclua nesse que somos ou que estamos, inclua todos esses vícios que a gente está falando agora. E eu estou falando de vício agora, nesse primeiro momento, justamente para deixar claro o quanto o vício é prejudicial, claro. Uma pessoa que é intolerante, uma pessoa que é impaciente, uma pessoa que é vingativa, isso é extremamente prejudicial. Só que mais prejudicial do que isso, como eu já havia dito antes, é o movimento de tentar esconder, de negar todas essas possibilidades da gente ser. Então, quanto mais força a gente faz para negar e provar que a gente não é, isso está sendo mais agressivo a nós mesmos do que de fato é o vício. Poxa, mas e o que eu faço com isso, né? Então, como que eu faço para passar por isso? Para lidar com esses vícios? Poxa, a melhor maneira é a aceitação. A melhor e única maneira é a aceitação. E dentro dessa aceitação, anterior à aceitação, é a autoanálise, é o autoconhecimento. Para a gente conseguir entender, para a gente conseguir observar, para a gente conseguir analisar o que mais pega na gente. O que é mais forte hoje na gente? O que está mais forte? É o egoísmo? É a vaidade? É a mágoa? O que mais pega? É o melindre? O que está mais pegando hoje na gente? Então o autoconhecimento é justamente para isso, para a gente começar a observar de uma outra perspectiva e começar a observar e falar: poxa, o que é que eu sinto? O que é que eu estou vivenciando hoje de uma maneira mais exacerbada? Pô, eu estou sendo muito vaidoso, eu estou sendo muito melindroso, eu estou sendo muito egoísta, enfim. Então, por isso que a gente sempre fala de autoconhecimento como uma das ferramentas mais importantes para o nosso progresso moral e espiritual. Porque o nosso grande entrave aqui na Terra é justamente esse. É justamente a gente tentar empreender uma luta que a gente não sabe contra quem. É a gente tentar melhorar a qualquer preço, a gente tentar nos desenvolvermos espiritualmente, sem antes a gente saber o que é que a gente está melhorando, o que é que a gente está desenvolvendo.
Como é que eu vou melhorar alguma coisa, algum aspecto? Como é que eu vou me desenvolver se eu nem sei, se eu nem aceito para mim que eu não sou ainda aquilo lá? Como é que eu quero me tornar um ser melhor se eu não sei minimamente o que é que eu preciso melhorar? Então, quanto mais aspectos a gente conhece a nosso respeito, mais ferramentas, mais indicadores, mais recurso a gente vai ter para conseguir colocar esse nosso autodesenvolvimento em prática. Antes disso, fica muito complicado a gente desenvolver o que a gente não sabe o que a gente vai desenvolver. Primeiro de tudo, é importante, a gente só muda aquilo que a gente reconhece. Não adianta eu falar para ninguém, falar, poxa, você é egoísta. Se a pessoa não reconhece minimamente, vai entrar por um lado e vai sair pelo outro. Eu vou falar, é a opinião dela, tudo bem, não tem problema. Quando muito vai lá arranjar uma discussão, uma briga, tá, beleza, mas isso não vai surtir efeito. O efeito de mudança vem de fato quando a gente reconhece aquilo. Principalmente quando a gente tem a ideia, quando a gente tem o insight de falar, puta, isso aqui é fruto da minha vaidade, por exemplo. Quando a pessoa cai em si e fala, nossa, a minha vaidade me trouxe aqui, e aquilo ela reconhece como algo que não foi positivo na vida dela, ali de fato já começou a grande mudança. Já começou isso tudo que a gente fala no desenvolvimento, na evolução. Ninguém evolui sem saber de nada. Então, por isso que no processo de evolução a gente fala, a gente reconhece que não existe retroceder. Mas existe sim o ficar estagnado no mesmo lugar. E essa parada nesse lugar é exatamente você não saber de nada, você não se conhecer, você não buscar informação, você não buscar compreender melhor a situação que você está vivendo, a situação que você deseja. Então, isso é estagnação. A partir disso, a evolução é sempre contínua. A gente já vem melhorando lá de trás há muito tempo e a gente continua melhorando. Então, todas essas melhoras que a gente fala, de todos esses vícios, deixa eu pegar aqui, de todos esses vícios que a gente está mencionando, de mágoa, de ciúmes, inveja, tudo isso só acontece através do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento isso não acontece, isso não vai ter, né? não vai nos levar a lugar nenhum. A gente vai continuar patinando sem compreensão. A partir do momento que a gente entendeu, as coisas vão evoluir. Mas voltando a essa evolução contínua. Então lá de trás, em outros momentos de espaço-tempo, de vidas anteriores, a gente já vem evoluindo e estamos evoluindo até hoje. Então, não existe salto nessa evolução. Não existe hoje eu vou deixar de ser, nessa vida eu vou deixar de ser intolerante. Então eu passo a me cobrar, aí já entramos num segundo problema. Eu passo a me cobrar por exterminar a intolerância nessa minha passagem, nesse meu momento de vida. Então eu passo a me cobrar que eu não vou ser intolerante. Então a pessoa se cobra. Acontece algum aspecto lá, tem alguma passagem na vida dela que ela vai ser intolerante e ela se cobra, ela se agride por ter sido intolerante e aí vai se agredindo porque ainda a intolerância faz parte. E aí esse é mais ou menos o processo que a gente faz nesse segundo problema que eu estou dizendo. O problema é a negação, o problema é não saber o que está acontecendo. É a gente nem reconhecer o que a gente é. O segundo é a gente reconhecer e se agredir numa cobrança desesperada de não ser o que ainda é. Por que eu digo ainda é? Por causa dessa nossa evolução contínua. Muitas das coisas que a gente era lá atrás, hoje já diminuiu muito. Não extinguimos nada ainda. Alguns aspectos até pode ser que a gente conseguiu eliminar, mas a grande parte ainda não. Então, quando a gente fala em
um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento moral, não necessariamente significa para a gente zerar todos e quaisquer vícios que a gente tem aqui. É importante a gente entender que a evolução vem acontecendo, não existe saltos, existe sim melhoras gradativas daquilo que antigamente nos incomodou muito e hoje incomoda mais ou menos, e gradativamente a gente vai, aos poucos, buscando eliminar isso que ainda impede a gente de uma evolução plena moral. Então esses dois aspectos são muito importantes. A negação, a gente nem entender ainda o que está acontecendo, e quando entende a gente nega, a gente fala, não, eu não sou vaidoso, eu não sou isso. E o segundo aspecto é a gente se agredir quando a gente parte do princípio que a gente já entendeu o que é. Então, eu não me considero vaidoso, eu não me considero invejoso. Quando eu percebo que eu sou invejoso, eu fico me cobrando para não ser invejoso. Eu fico me punindo por ser invejoso. Então percebam vocês a energia que eu estou gastando nesse meu processo de evolução. Então eu estou gastando muita energia. Uma para negar, e quando eu aceito, entre aspas, eu me cobro para não ser. Eu não consigo ser compreensivo. Então tudo o que for dentro desse espectro de vícios, a gente, por uma grande mudança, é entender que o processo é lento e que, antes de tudo, a gente tem que reconhecer o que a gente precisa mudar. Já na parte das virtudes, é tão importante quanto os vícios a gente reconhecer quais são as nossas virtudes. O que é que a gente tem dentro da gente que já nos ajuda a ir em direção desse desenvolvimento espiritual e moral? O que é que eu tenho dentro de mim que me ajuda a lidar com esses vícios? Porque aqui na definição do Livro dos Espíritos, ele diz que sempre há uma virtude quando há uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Más tendências a gente tem um monte, que são os nossos vícios. Então, o que é que vai contra isso? Só que eu vou adicionar uma palavrinha aqui para a gente buscar esse ser mais compreensivo. Não é uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas essa resistência é uma resistência que precisa ser mais amorosa, no sentido de não tem um combate, não tem um embate entre o bem e o mal. Não tem essa visão maniqueísta. Maniqueísta, no termo de uma luta constante entre o bem e o mal. Não necessariamente a gente está em luta constante, uma contra a outra, e uma precisa ganhar. É aqui onde a gente vai tentar fazer uma chavinha de mudança de paradigma entre o bem não precisa lutar com o mal. A gente não precisa lutar contra as nossas más tendências, mas a gente precisa utilizar o que a gente tem de bom para neutralizar ou para diminuir aquilo que a gente tem como más tendências. Então, quando você tem dois aspectos, um bom e um ruim. Um exemplo. O aspecto positivo está lá, às vezes a gente não dá muito valor. O aspecto negativo está lá e é justamente nesse negativo que a gente dá mais valor, que a gente dá mais importância. Que a gente fala, lembra? Ah, puta, eu sou egoísta. Porra, eu sou egoísta. E aí eu não posso ser egoísta. Então eu fico lutando para não ser egoísta. Então tudo que eu faço é para não ser. Então quando eu sou egoísta, eu fico me culpando. Agora, para qual dos dois aspectos a gente está dando mais energia, mais atenção? Para o negativo. Então, se a gente sempre dá mais atenção ao negativo, qual é dos dois aspectos, positivo e negativo, qual dos dois vai ter uma proporção maior?
vai ter uma proporção maior aquele aspecto que você dá mais atenção, que você coloca mais energia. Então, se a gente tem por hábito ficar sempre focado no negativo, dar mais atenção no negativo, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, eu tenho que ser melhor, eu sou muito egoísta, eu sou muito dramático, sempre se preocupando com o negativo, eu estou com um problema na minha vida, não consigo resolver o problema, aí você põe toda a tua atenção no problema, aí o problema vai crescendo, você vai ficando mais agoniado, mais tenso, com medo, ansioso. Por que isso acontece? Porque a gente volta toda a nossa atenção no aspecto negativo. E a gente esquece que a gente tem aspecto positivo. Um exercício, só para a gente entender o quanto isso é verdade, se a gente se pergunta, vamos falar, 3 defeitos e 3 qualidades. Quase com certeza, a maioria das pessoas vão falar os defeitos muito mais rápidos do que as qualidades. Então, pega um papel, pega uma caneta e anota aí. 3 defeitos e 3 qualidades. Os defeitos vão sair rápido, as qualidades vamos ficar pensando. Por quê? Porque a gente tem uma falsa sensação de que se reconhecer qualidade a gente é soberbo, a gente não é humilde, e se a gente reconhece os defeitos, a gente é analítico, mas que uma coisa não tem a ver com a outra. Tem a ver, sim, com você reconhecer os dois, reconhecer as suas qualidades, reconhecer os seus defeitos e, em cima disso, você, de uma maneira estratégica, começa a escolher aonde eu vou botar minha atenção, aonde eu vou botar mais energia para que eu consiga viver de uma maneira plena. Se eu coloco minha energia, minha atenção no meu problema, a probabilidade do problema crescer é grande, de você sofrer é muito grande e de você resolver, por um tempo você vai ficar agoniado. A probabilidade de você focar na tua qualidade e dentro dessa tua qualidade você colocar atenção, colocar energia a ponto de, essa qualidade você está vivenciando isso, observa o que acontece com os problemas. Muito provavelmente eles não somem, mas eles diminuem muito a intensidade. Então aqui fica essa questão, aonde é que você vai colocar a tua atenção, aonde é que você vai focar a tua energia, no positivo ou no negativo. E a gente está falando desse mundo interno, então amplia isso para onde você quiser, para qualquer aspecto da vida. O que você prefere olhar fora de si? Você prefere olhar o jornal, onde está sempre passando desgraça, do negativo, que nada mais é do que a gente está olhando para dentro de nós, a gente já tem aquilo. Ou você prefere colocar a tua atenção nas tuas partes positivas e incentivar o que você já tem de bom? Essa é a grande questão. Essa é a grande estratégia, ponto de estratégia em que a gente na maioria das vezes erra. Por quê? A gente se preocupa tanto com o problema, tanto com essa evolução moral e espiritual e esquecemos de que a gente já melhorou muito, que a gente já tem muita coisa boa. Então lembra que aonde você coloca a tua atenção, que aonde você coloca a tua energia, ali aquele aspecto vai aumentar. Aquele aspecto vai ganhar força. Percebe? Faz sentido isso? Então, à medida que você potencializa o negativo vai tomar conta. À medida que você potencializa o positivo vai tomar conta. E tomar conta não significa que um vai eliminar o outro, porque não é uma guerra. São momentos de acolhimento. É você acolher e saber que você já tem essa culpa, essa vaidade, essa inveja, que está tudo dentro, no aspecto da sombra, e que você tem o aspecto positivo da luz, está todo mundo junto ali em determinado compartimento, e que eles não vão eliminar um ao outro. Mas eles precisam entender a maneira com que eles vão conviver, e depende de você saber acolher a sombra e a luz, e em determinado momento saber o que vai prevalecer e o que não vai prevalecer. Até certo ponto que a luz
que as tuas virtudes vão ser tão maiores que os vícios, as imperfeições morais, espirituais, elas vão diminuindo cada vez mais, e aí isso lá para frente a gente vai ter uma eliminação, quem sabe, de algum vício, desses vícios que a gente está comentando. Mas isso lá para frente, em outro momento de evolução, em que a gente não vai mais vivenciar esses vícios. Então vai mudar a configuração de luz e de sombra. Então, essa definição luz e sombra serve para nós aqui, nesse momento, do que a gente está vivenciando. Saber que a gente é luz e saber que a gente é sombra. E que não tem uma guerra entre as duas. Tem sim um convívio, e dentro desse convívio a gente vai, à medida do possível, na prática, escolhendo o que a gente vai querer potencializar e o que a gente vai querer amenizar. Lembrando que nem tudo vai ser, né? Nem tudo é flor. Não vão ser flores a todo momento, a gente não vai estar sempre alegre, sempre feliz, sempre... E aí a gente vai entender qual é a importância da sombra, que tem a sua importância também. Tem a sua importância, a tristeza tem a importância, a gente sentir ciúmes tem a sua importância, tudo tem a sua importância do lado da sombra. Então não é uma luta contra a sombra, mas é um movimento de acolher e trazer a sombra para um lugar mais confortável, para a gente entender o que essa sombra quer dizer, o que tem para nos ensinar. O que todos esses vícios têm para nos ensinar ainda? Porque se eles ainda existem, eles têm uma função. E essa função do vício não é simplesmente ferrar com a vida da gente ou nos tornar menos evoluídos. Não, tem uma função de ensinamento. Qual é essa função? Então os vícios têm que ser muito bem reconhecidos, a gente tem que estar muito claro quais são os nossos vícios, de que maneira a gente vai lidar com com as virtudes e de que maneira a gente vai lidar com os vícios, sem necessariamente a gente entrar num embate, numa luta maniqueísta do bem contra o mal, mas de uma junção, de uma união entre esses dois e utilizar a sombra e a luz, o vício e a virtude a nosso favor. Lembrando que tudo precisa passar lá dentro. Qual é a nossa intenção nesse processo? Tudo começa lá na nossa intenção. Se a nossa intenção é melhorar por simplesmente nos tornarmos seres melhores, ótimo. Se a nossa intenção é, eu quero melhorar com algum ganho secundário, para impressionar alguém, para disfarçar que eu sou ruim, essa intenção primária é muito importante nesse processo. E isso tem que ficar bem claro para a gente, tá? Então era isso que eu queria falar, que eu queria compartilhar com vocês. Se fizer sentido de alguma maneira, reflita sobre isso, sobre a tua luz e tua sombra. Se não fizer nenhum sentido, não tem problema. Vamos pensar de maneira diferente, de algum outro aspecto, mas de qualquer maneira eu agradeço pela atenção e espero estar com vocês em algum outro momento. Força e coragem a todos, logo mais todos nós estaremos juntos. Valeu, um abraço e até a próxima.